Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Você pode se sentar. Os momentos que antecedem a concepção, que concedem o nascimento, melhor dizendo, de uma criança, isso sem levar em conta a tecnologia atual, os recursos atuais que a gente tem, principalmente na época aqui de Paulo, por exemplo, ou ainda em muitas regiões no nosso país ou no mundo, é um momento de agonia, é um momento de dor, um momento de sofrimento, é um momento de choro, um momento que parece que não vai terminar. Parece que não vai terminar. Mas quando o bebê chega, quando o bebê nasce, quando a mulher, enfim, dá à luz, o choro termina, a dor vai embora, e o que resta? Resta a alegria e a esperança. Aquele desespero daqueles momentos, antes que a criança venha ao mundo, se acaba e torna-se em viva esperança. E era dessa forma que Paulo vivia. E era dessa forma que Paulo estava com os irmãos daqui, da Galácia. Paulo estava tão disposto, mas tão disposto a lutar por esses irmãos, que ele compara a peleja dele, a batalha dele, com esses momentos que antecederiam o parto. Agonia, dor, choro, contrações. E por que isso? Esses irmãos haviam sido gerados, é um termo que ele usa, eles haviam sido gerados por ele. E após a sua saída dessa região, alguns judaizantes começaram a colocar na cabeça desses irmãos que eles deveriam viver debaixo do jugo judaico. Versículo 6 do capítulo 1. Olha o que Paulo diz. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou as graças de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo estava disposto a lutar, a sofrer tudo o que ele havia sofrido. Porque esses irmãos, trazendo um termo para que nós venhamos a entender melhor, acabaram se desviando. E tão depressa, olha o termo que ele usa, maravilha-me que tão depressa. Eles recebem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas depois que Paulo se afasta, vem algumas pessoas dizendo que eles deveriam observar a lei, dizendo que eles deveriam guardar as festas,
dizendo que deveriam até mesmo se circuncidar, colocando um jugo neles. E eles acabaram aderindo a essas coisas. E aí, agora aqui no capítulo 4, ele vem dizer isso. Que ele está disposto novamente a sofrer. Assim como uma mulher prestes a dar à luz sofria grandemente, e ainda sofre, aquelas que têm parto natural, grandemente, até que eles fossem gerados em Cristo. Até que eles fossem gerados em Cristo. Queridos, o que eu aprendo aqui com essa lição de Paulo? A lição que eu tomo observando a vida dele, o ministério dele, observando, analisando, né, esse versículo 19, todo o capítulo 4, é que para que nós possamos ter um resultado agradável diante dos olhos de Deus, no que diz respeito às almas, nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Paulo, o exemplo de fé, o exemplo de paixão, o exemplo de submissão a Jesus e de amor pelas almas. A gente precisa imitar. Lembra que ele disse: sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Como eu sou de Cristo. E já há algum tempo o Senhor tem me inquietado para que nós venhamos a seguir esse exemplo no nosso cotidiano, na nossa vida. Para que haja uma eficácia naquilo que apresentamos para Ele, nos frutos, no resultado das nossas obras que apresentamos para Ele. Então, amados, diante disso, eu quero convidar você a analisarmos alguns aspectos aqui que são muito importantes para a nossa análise, para que nós venhamos a colocar em prática ensinamentos que ele deixa para nós aqui. Voltando aqui ao versículo 19 que a gente leu, ele fala: meus filhinhos. Ele está se dirigindo já para uma igreja, para irmãos desviados. Mas ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em primeiro lugar, consciência. Por que Paulo estava disposto a sofrer, a pelejar, a guerrear, a chorar, a gemer, a padecer até mesmo por esses irmãos de novo? Por causa da consciência de Cristo que havia nele. Nós precisamos de uma vez por todas compreender, nós precisamos de uma vez por todas entender a realidade espiritual daquele que não está em Cristo. De uma vez por todas, nós precisamos compreender. Precisamos entender. E Paulo entendia isso. Tanto é que ele fala o que nós lemos aqui, versículo 19. Eu vou sofrer de novo por vocês. Em suma, ele está dizendo isso. Eu vou padecer de novo por vocês. É isso que ele está dizendo. Mas por que ele disse isso? Por quê? Porque ele conhecia
ele sabia da condição espiritual daqueles que se afastam ou que permanecem sem Cristo. Ele conhecia. E ao mesmo tempo que ele conhecia essa condição espiritual daqueles que se afastam ou daqueles que não estão em Cristo, ele tinha pleno conhecimento do seu papel, da sua missão. Ele tinha consciência de Cristo, irmãos, nele. E dentro dessa questão, qual era a condição dos Gálatas depois que abraçaram ao judaísmo? Ou qual é a condição de qualquer pessoa que se afasta de Cristo ou que não está em Cristo? Segundo o que eu digo, de forma alguma, o que eu digo não importa. Segundo a palavra de Deus. Qual é a condição? Morto. Morto. A outra coisa, parece até uma contradição, né? Mas, em primeiro lugar, a pessoa que se afasta de Cristo ou que não está em Cristo, primeiro, está morto. Morto. Segundo, parece uma contradição, mas não é. Vive segundo o mundo. Não parece uma contradição? Ele não está morto, mas agora vive segundo o mundo? É isso mesmo que a palavra diz. Terceiro, é governado por espíritos. E não é o Espírito Santo. Quarto, fazem a vontade da carne. E por conta disso, não podem agradar a Deus. Ou seja, estão debaixo da ira de Deus. Sob ele está a iminência da ira de Deus. Essa é a condição daquele que abandonou a Cristo e daquele que não se rendeu a Cristo ainda. Bem, você só comentou, você falou, existe alguma base bíblica para isso? Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Aliás, foi o próprio Paulo que ensinou isso aos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Paulo diz assim: e vos vivificou, falando aos irmãos da igreja de Éfeso, estando vós como mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Morto para Deus. Morto por quê? Por causa dos seus pecados. O pecado fez a separação do homem para com Deus. Por que é que Paulo estava disposto a até mesmo morrer pela causa do Evangelho, para resgatar esses irmãos novamente? Porque Paulo sabia que eles haviam se colocado numa condição de morte espiritual, de morte para com Deus. Eles estavam novamente afastados da glória de Deus. E todo aquele que vive afastado da glória de Deus está condenado à eternidade sem Deus. Está condenado ao inferno. É isso que a Bíblia declara. Imagina vocês, é uma ilustração até um pouquinho boba, mas imagina vocês
Quem tem o costume de pegar a estrada aí, irmão Renilton que o diga, né, irmão? Pega aquela carreta bonita, pesada, carregada, de um lado. E de um outro lado, um velocipe. Um velocipe, na contramão, indo de encontro com aquela carreta. Assim é o pecador. Assim é o pecador. Todo aquele que não confessa a Cristo Jesus, todo aquele que não assume um compromisso com Cristo, está vivendo dessa forma. E por isso que Paulo estava disposto a sofrer novamente as dores de parto por esses irmãos. Por causa da consciência que fora gerada nele, a consciência de Cristo que fora gerada nele. É por isso, irmãos. Ele sabia que a condição agora desses irmãos que abraçaram o judaísmo havia voltado a ser de filhos da ira. Ele sabia que essas pessoas precisariam de ser vivificadas novamente. Ele sabia que essas pessoas, tão depressa, mesmo vivendo uma falsa religião, estavam vivendo segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como está escrito aqui em Efésios. Ele sabia. Ele sabia. E como está a nossa consciência? Será que a consciência de Cristo está em nós a ponto de nós sabermos dessas coisas? E se a gente sabe, se nós temos essa consciência, qual é a nossa resposta diante de um mundo perdido? Diante dos perdidos, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa atitude diante deles? Qual é? A disposição de Paulo era passar tudo de novo, para que eles novamente fossem gerados em Cristo. E quanto a nós? Em primeiro lugar, ou melhor, 1.1, em relação à consciência cristã, a condição daquele que não tem a Cristo. E 1.2, a nossa missão. Além da consciência da condição do perdido que Paulo possuía, mediante a consciência cristã que fora gerado nele no momento em que ele se rendeu a Cristo, ele conhecia muito bem a sua missão e o seu papel. Não como apóstolo, mas como aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. E qual era a sua missão? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Essa é a minha função, essa é a minha missão, essa é a sua função, essa é a sua missão. E ela é intransferível. Ah, não, deixa para o grupo de evangelização. Não, essa é a missão de cada cristão, cada um que foi chamado, cada um que foi resgatado. Essa é a nossa função. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a minha função e essa é a sua função. Você que foi chamado das trevas para a luz, você que foi arrancado do império das trevas e veio para o reino do Filho de Deus, veio para Cristo, você e eu, essa é a nossa missão.
e não é transferível para o outro. Eu preciso fazer, você precisa fazer, crianças precisam fazer, adolescentes precisam fazer, adultos precisam fazer, precisam cumprir, idosos precisam cumprir, todos precisam cumprir essa missão. Todos precisam ter essa consciência que é gerada quando nós nos rendemos a Cristo. E se não há essa consciência, há algo de errado. Se não há essa consciência, há algo de errado em nós. Segundo lugar, por que Paulo estava disposto a sentir de novo as dores de parto até que Cristo fosse formado naqueles irmãos? Continuando aqui ainda, segundo lugar, porque ele entendia a condição daquelas pessoas, mas ele sabia que eles estavam presos, sem entendimento e escravizados. Essa é a condição de quem não está em Cristo. Essa é a condição de quem resiste a Cristo. Essa é a condição. Dois ponto 1. Mente cauterizada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mente cauterizada. Uma outra coisa, prisão e cegueira. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 a 19. Mais precisamente, versículo 19, mas eu vou ler o 18 também. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade a quem? Aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Por que é doloroso? Por que é trabalhoso? Porque a condição é estritamente espiritual. A mente cauterizada. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Recentemente eu falei. Rapaz, mas fulano é muito cabeça dura. Não quer aceitar Jesus, ele não pode aceitar Jesus. Por conta da sua mente cauterizada. Nossa, mas está tão evidente os sinais, está tão evidente a mensagem, eu preguei para ele, eu preguei para ela. Ele está preso, ela está presa, está cega. E não é de qualquer forma que a gente vai pregar. E não somos nós quem vamos resgatar. Nós somos o canal de Deus para fazer isso. Somos o canal. Mas quem faz a obra é o Espírito. Não é isso que diz a palavra? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o pastor. É isso? É a igreja. É isso? Não. Essa função é exclusiva do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender isso. E sabe fazer o quê?
se encher dele, transbordar dele, porque transbordando dele, a nossa mensagem, a mensagem que sai dos nossos lábios, não será nossa, mas dele. Eu quero incentivar você com um testemunho agora. Desde que o Senhor começou a me despertar sobre dunamis, sobre o poder, já foi ministrado aqui. O Senhor tem me direcionado ao que está sendo dito aqui. E pela misericórdia dele, algumas coisas ele tem permitido acontecer, ele tem me dado flashes daquilo que ele quer fazer. E nós estivemos num culto no lar. E ali tivemos a oportunidade de ministrar naquele culto em ações de graças. E ao final, nós convidamos aquele que quisesse assumir um comprometimento com Cristo. E sabe o que Deus fez? Resgatou para si novamente uma alma. Está aqui hoje. Não, Renan? Deus quer fazer, Deus quer fazer, Deus quer fazer muito mais. Outro testemunho daquilo que Deus já começou a fazer. E a vinda, o retorno dele não passa de gotas diante daquilo que Deus quer fazer através de nós, para o reino dele. Não é para a igreja bíblica cristã. Coloque isso no seu coração. É para o reino. É para o reino. Foi quinta-feira. Como eu ensinei a vocês, antes de eu falar qualquer coisa, eu cobrar qualquer coisa, porque eu estou fazendo, tá, irmãos? Ou porque eu já faço. E aí, mais um testemunho. A gente já vem orando, pedindo, Senhor, almas. Lembra que a gente tem falado sobre isso? E necessariamente eu não estava orando por essa pessoa, mas a minha esposa. E eu pedindo, Senhor, eu quero fazer mais, eu sinto a necessidade de mais para Ti. E aí uma pessoa faz contato comigo. Preciso conversar. Era um assunto pessoal que ele precisava conversar. E quando ele falou isso, eu falei, opa. Estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, é sinal que vem chuva por aí. O que eu fiz? Casa do olheiro. Joelho no chão. E eu comecei a orar. Senhor, pelo que minha esposa comenta comigo, provavelmente eu já sei qual é o assunto. Mas, me direciona. E eu fiquei ali, e ele desmarcou, e eu continuei orando, e depois marcamos para um dia seguinte e continuamos orando. Continuei orando, pedindo, Senhor, me direciona. Senhor, me direciona. E ele veio. Veio, falou. E eu, com muito amor, olhei para ele, debaixo da direção do Senhor, e falei, olha, tudo isso que você está dizendo, que não faz porque, por causa do outro, não é uma verdade. Existe algo por trás do seu coração. Existem coisas no seu coração e na sua mente que estão roubando de você a alegria de servir a Jesus. O motivo principal não é esse
que você gastou o tempo aqui comigo conversando. E eu contei meu testemunho de real conversão para ele. E para a glória de Deus, depois de falar mais algumas coisas, direcionado pelo Espírito, ele faz aquela célebre frase, depois que Pedro faz aquele discurso lá em Atos. Ele, mas o que eu tenho que fazer então? Todo pregador quer ouvir isso, né? Depois que exorta na palavra com amor. Ele perguntou, mas o que eu tenho que fazer então? Eu falei, meu irmão, você precisa confessar todos os seus pecados para Deus. Abandoná-los. Estar disposto a servi-lo em espírito e em verdade. E eu estou aqui para estender a mão para você e para ajudar você a caminhar, se você estiver disposto a fazer isso. E naquele momento lá, ali dentro do escritório, nós oramos juntos. E ele retornou para Jesus Cristo. Tem muito mais, irmãos. Vai valer a pena, irmãos. Vale a pena. As mamães que o digam, vale a pena sofrer. Teve gente que já quase morreu na concepção, mas olha assim, e depois vê a alegria que é gerar. Vale a pena, irmãos, ainda é pouco ainda diante daquilo que Deus pode fazer através de nós. Vale a pena. E Paulo disse isso. Vale a pena sofrer novamente. Sabe por quê? Porque é para o reino de Deus. Irmãos amados, nós fomos resgatados para resgatar. Nós fomos salvos para servir. É para isso, é para esse propósito. Nós não podemos viver para nós mesmos. Nós não podemos viver para nós mesmos. Porque se fazemos isso, estamos pecando contra o Senhor. Nós precisamos viver para a honra e para a glória dEle. Irmãos, eu só contei esse testemunho para vocês, para incentivar vocês a orarem também. Não é para minha glória não, porque eu não posso fazer nada. As coisas que eu falei para ele, as coisas que o Senhor me direcionou, não vieram de mim. Porque ele veio tratar de um outro assunto. E o Senhor me levou, me conduziu a dizer para ele daquilo que ele realmente precisava. Se eu vou por minha própria vontade, eu falaria do assunto que ele tratou comigo. Vale a pena nós orarmos. Vale a pena nós buscarmos ao Senhor. Vale a pena nós dedicarmos, nos gastarmos para Deus. Vale a pena. Vale a pena chorarmos. Vale a pena nos humilharmos na presença do Senhor. Clamando, Senhor, almas, Senhor. Almas. Almas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Almas, Senhor, vidas. Resgata vidas, ó Deus. Resgata, Senhor, vidas, ó Pai. Eu entendo que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E é ao Senhor que eu tenho que pedir. Almas, Senhor. Almas, ó Deus. Almas. Porque eles estão presos. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Morto não tem vontade. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nem lembro direito do enredo do filme. Alguém já ouviu falar num filme, eu me lembrei agora, Um Morto Muito Louco? Né? São pessoas que estão conduzindo um cadáver. É assim que aquele que não tem a Cristo vive. Só que, diferente do filme, não são pessoas. São espíritos malignos. Que conduzem um morto aos olhos de Deus. Mas Deus tem o poder de trazer à vida esse tipo de morto. E foi por isso que Paulo estava disposto a sentir as dores de parto novamente, porque ele tinha plena convicção disso. E que Cristo poderia trazer essas pessoas à vida novamente. E Cristo queria fazer isso. E ainda quer nos dias de hoje. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Então, amados irmãos, não adianta a gente simplesmente querer usar a força da persuasão, a força do braço, se a batalha é estritamente espiritual. Não adianta. É perda de tempo, é gasto de energia em vão. É tristeza que a gente arruma para a gente mesmo. É inimizade que a gente arruma. Sabia disso? Vai na força do seu braço. Vai no ímpeto da emoção para você ver, senão você não vai tomar uma. E fica desconcertado. Ai, não quer Cristo. Vai para o inferno. Há poder no nome de Jesus. Não é assim. Não é assim. Não está vendo que ele está preso, que ela está presa, que ela está acorrentada, está cega, está sem entendimento. Não está vendo que a batalha, que a guerra é espiritual. E não adianta a força do nosso braço. Não adianta. Imagina se Cristo faz isso com Paulo. Imagina. Um camarada extremamente inteligente, estudioso, zeloso pela lei, consentindo na morte de um santo. Imagina se Deus fala, matou um meu, já era. Não tem nem mais conversa. Imagina se Deus faz isso com ele. Será que o evangelho teria tido essa proporção? Talvez Deus levantaria outro, não sei. Mas Deus quis usar ele. Deus o resgatou para a glória do nome dele. Mas por quê? Ele estava cego, aprisionado. Mas ele não era religioso? Era, mas estava aprisionado. Não havia sido liberto ainda. Estava sendo dominado por espíritos. Mesmo que não parecesse. Ele estava sendo dominado. Até que a luz raiou para ele no caminho de Damasco, quando ele estava indo com cartas para prender aqueles que seriam seus irmãos. E não foi assim que Deus trabalhou? Com graça, misericórdia, e da mesma forma nós devemos fazer. E da mesma forma nós devemos nos comportar com aqueles que não conhecem a Deus, com aqueles que estão cegos. Por mais, irmãos, que essas pessoas venham trazer algum tipo de dano para nós. É até difícil dizer isso, mas por mais que essa pessoa venha trazer algum tipo de dano para nós. O próprio Paulo, mais uma vez usando esse termo lá em Filemão, ele diz na carta, versículo 9 e 10, diz assim: todavia peço-te por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha ele usando o termo gerei. O próprio Paulo, em outras ocasiões, tinha esse sentimento. Imagina, se esse cara está aqui, eu estou preso por causa do evangelho. Imagina ele. Mas esse aí, Onésimo, roubou, provavelmente era um escravo de confiança, traiu a confiança, mas Paulo não olhou para nada disso. Ele olhou para a alma, para a necessidade da alma de Onésimo. E ali ele foi gerado, em meio àquela prisão. E dentro da prisão, foi livre por Cristo Jesus. Não tem aquele tipo de pessoa que é insuportável na sua vizinhança? Estende a mão para ele. Estende a mão para ela. Que ninguém gosta. E a primeira coisa que você precisa fazer é começar a orar. E se em algum momento precisar de ajuda, estender a mão para ajudar. Deus se agrada disso. Terceiro lugar. Essa batalha, irmãos, como eu já falei aqui, já até adiantei, ela não pode ser vencida com a força da carne. Não pode.
Porque é uma batalha espiritual. Por isso, vou voltar a repetir para a gente entender muito bem isso. Por isso que Paulo estava disposto novamente a sofrer tudo de novo pelos irmãos da Galácia, que se desviaram. Por isso. Porque ele sabia que a batalha não era meramente física, não era física, era espiritual. Ele deveria voltar, ele era um homem de oração, mas ele deveria orar novamente. Para que todos esses irmãos passassem a enxergar novamente. Passassem a ver o erro que eles haviam cometido, abrindo mão da graça e abraçando a lei, caindo da graça. A batalha só será vencida no Espírito. 3.1 Necessidade de oração. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5, declara a palavra: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Olha o segredo, olha a resposta. Olha a resposta. Talvez você esteja, insistindo, desejando que alguém seja salvo, mas talvez ainda não tenha gasto tempo, não tenha gasto horas chorando, gemendo na presença de Deus, para que essa alma seja arrancada pelo Senhor do império das trevas. Ela está presa, lembre-se disso, está aprisionada, está presa. Não é que ela está lá do outro lado e você fala, vem, ela vem. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. São armas espirituais. Lembre-se que a batalha espiritual só pode ser vencida de forma espiritual. E como é que nós, a igreja, venceremos? Com o joelho no chão, jejum e oração, irmãos. É dessa forma que nós iremos vencer. É dessa forma que as fortalezas cairão para a glória de Deus. É isso que diz a palavra. Para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha quanta coisa essa arma poderosíssima que foi entregue para a igreja, chamada oração, pode fazer em nome de Jesus. Destrói fortalezas, destrói conselhos, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas eu não acredito em Deus, viver para Cristo é muito chato. A oração quebra tudo isso. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Outrora, a mente era uma mente mundana, humana, carnal, longe de Deus. Mas por meio da oração, nós geramos para Cristo uma nova mente. A mente dele. Nós orando, pedindo, Senhor liberta, Senhor transforma, Senhor salva para a glória do teu nome. O que ele vai fazer? Ele vai salvar. Ele vai libertar. Efésios 6, versículos 11 versículo 10 a 12, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, olha o conselho de Paulo de novo Paulo, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No céu, nos ares, então como é que eu faço? Eu não sei voar. Como é que eu luto então dessa forma? Eu não sei manejar a espada.
com o joelho no chão, clamando ao Senhor, suplicando na presença do Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. É dessa forma que nós iremos vencer. É dessa forma que almas são libertas para a glória de Deus. É dessa forma, e não é qualquer oração, não é aquela oração que você faz na hora de dormir. Senhor Deus, abençoa minha vida, toma meu vizinho, amém. Não! É chorando, é gemendo, é sentindo dores, até mesmo no seu corpo físico. Até que essa alma seja gerada. Até que essa alma seja gerada, e isso leva tempo. Uma gestação leva 9 meses. A gestação normal leva 9 meses. E a gente quer ganhar alguém para Jesus em 1 minuto. Ou numa conversinha da tarde, sem ao menos ter gasto um grande tempo em secreto orando por ela. É incoerente, irmão. Se uma gestação leva 9 meses, e Paulo falando aqui que está disposto a ter dores de parto por eles novamente, eu não estou dizendo que Paulo ia levar 9 meses para ganhá-los para Cristo novamente. A questão não é essa. Mas é para que nós venhamos a ganhar alguém para Cristo, a gerar alguém para Cristo, requer tempo. E isso sugere tempo de oração. Um tempo separado somente para esse propósito, para esse fim. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Quer eficácia na sua evangelização? Eu quero. Eu quero eficácia na minha evangelização. Aí Jesus fala assim para mim, então ora. Não ora como você tem orado até hoje não, tá? Ora como você nunca orou antes. Que aí você vai ver o meu poder. Gasta tempo. Geme. Chora. Jejua. Gasta tempo. Separa um tempo. Na verdade não é gastar, é ganhar. Ganha tempo. Jejua. Chora. Geme na minha presença. Pelo outro. É pro outro. Eu já te salvei. Eu já resgatei você. Só que tem um monte de gente precisando de resgate. Abre o teu olho. Desperta. Finalizando. Terceiro ponto, a batalha só será vencida no Espírito. 3.1, a necessidade da oração. Nós lemos esses 2 versículos de 2 Coríntios e Efésios. E ainda no terceiro ponto, 3.2, clamor pelos perdidos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os apóstolos receberam ameaças para que não pregassem mais sobre o nome de Jesus. E eles chegam diante das autoridades judaicas e falam, olha, mais importa agradar a Deus do que ao homem. E depois eles se reúnem para orar. Só que eles não vão orar pedindo, Senhor, aqueles miseráveis, fulmina eles, ó Pai. Fazer igual Tiago e João. Senhor, desce fogo do céu e queima todos eles, Senhor. Não, eles não fizeram isso. O que foi que eles fizeram? Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Olha a diferença daquele que serve a Deus, de verdade. Eles não pediram para que os seus algozes fossem fulminados, não.
Ele pediu a Deus: Senhor, a gente quer pregar. A gente entende que a gente precisa ir. A gente precisa fazer o teu nome conhecido. Então ajuda a gente. Precisamos clamar pelos perdidos, irmãos. Mas também precisamos ser cheios do poder de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas como? Como fazer isso? Ao longo da mensagem a gente já disse. Primeiro, orando, pedindo ao Senhor revestimento de poder. Não há como. Não há como ir até os perdidos de qualquer maneira. Precisamos pedir esse revestimento de poder nesses dias. Depois, orando ao Senhor, pedindo para que liberte ao cativo, abrindo-lhe o coração e o entendimento para o Evangelho, para a mensagem da cruz. Terceiro, orando, pedindo ao Senhor a ocasião ideal para seu encontro com essa pessoa, dando-lhe sabedoria e falando através de você, para que ela se converta e viva. Uma outra coisa muito importante, acompanhando essa pessoa, ou seja, discipulado, até que ela tenha firmeza nos seus pés para andar. Assim como um bebê, que o papai e a mamãe ficam apoiando e ela dando os primeiros passos. E depois que ela sabe andar, ela já abandona a mão do papai e da mamãe. Da mesma forma, nós devemos fazer. Quero convidar você a se colocar de pé. O título dessa mensagem é Resgatados para resgatar, salvos para servir. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que o Espírito Santo coloque esse mesmo sentimento no seu coração. O mesmo sentimento que Paulo possuía. Meus filhinhos, quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É dessa forma que a gente precisa reagir com aqueles que ainda não conhecem a Deus, com aqueles que ainda não servem a Deus, ou que se afastaram da presença de Deus. Amém? Depois da ceia a gente volta para cá, que eu tenho algumas orientações para dar para vocês. Amém? Pai, eu quero pedir ao Senhor, pela atuação do Teu Espírito em cada coração aqui nessa manhã, que venhamos a compreender, Senhor, que fomos resgatados para resgatar em Teu nome, Senhor. Salvos para servir. Servir a Ti, Senhor, em obediência, em retidão. Pai, no Teu nome que eu te peço, Senhor. Toca no coração de cada membro dessa igreja, cada salvo. E se há no nosso meio aqueles que não foram resgatados ainda, que não foram salvos, que seus corações sejam compungidos, que eles venham se arrepender, que eles venham a se voltar para Ti em espírito e em verdade, Pai. Toma nas Suas mãos, ó Senhor, a vida de cada um de nós.
Ajuda-nos, ó Senhor, a viver de forma efetiva para o teu reino, de forma verdadeiramente frutífera para o teu reino, Pai. Em obediência, em amor, em paixão, em compaixão por aqueles que perecem. É no teu nome santo, Deus. Constrange a cada um aqui. Constrange a todos nós, ó Pai. Para que venhamos a ter esse mesmo amor que Paulo tinha, a ponto de estar disposto a sofrer novamente por esses irmãos da Galácia, que haviam se desviado, Pai, da verdade do Evangelho. Deus, concede-nos essa graça, Pai. Obrigado pelos flashes que o Senhor nos tem dado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. É no teu nome santo que eu te peço, Pai. Eu te agradeço desde já, Senhor. Amém e amém.